Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, eu sou editor-chefe do CoinTimes e hoje eu estou aqui no Nova Talks para falar sobre um tema extremamente interessante e extremamente importante que cada vez mais está ficando em voga, que é direito criminal e o mercado de criptomoedas. E é um tema que vai ser muito discutido ainda no Brasil, em todo o mundo. E a gente está aqui com um convidado mega especial, que é o Eduardo de Paula Machado. Ele é promotor do Ministério Público de Minas Gerais, ele é membro do GAECO. Enfim, Eduardo, quem é você? E me diz uma coisa, como que você se interessou sobre essa área, sobre o mercado de criptomoedas? Conta mais um pouco aí da sua história. Bem, boa tarde a todos. Queria agradecer de saída a Nova Dax pelo convite, agradecer o César, agradecer a você, Neto, pela gentileza. Então, eu sou promotor de justiça do Estado de Minas Gerais e atuo já há alguns anos no GAECO, né, que é o Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas. O que acontece? A nossa atuação é muito focada em macrocriminalidade e cada vez mais, o que é perceptível? A tendência de se utilizar criptoativos para a prática de crimes, especialmente para ocultar, para reintroduzir na economia valores de corrupção, valores de tráfico de drogas, enfim. E até curioso, porque, assim, apesar de eu não ser um usuário avançado, eu sempre gostei muito dessa área de tecnologia, essa área de informática. Eu tive o meu primeiro computador, imagina, em 85, já tem algum tempo, né, era um padrão. Na época em que o TK-90 era o padrão, eu tive TK-90. TK-90, cara, que é isso. Eu tive um MSX, né, então, quem tem mais de 40 anos, com certeza vai lembrar. Ele era um padrão decorrente de uma joint venture da Sony com a Microsoft. Que coisa, assim, inacreditável. Quem diria? Inacreditável hoje. E o mais bacana é que é um padrão pré-IBM e para uso doméstico e de pequenas empresas, ele praticamente dominou o mercado japonês, Holanda, Espanha e no Brasil. Isso foi o quê? Anos 80 até o comecinho dos anos 90, né? E desde então eu sempre fui um curioso, né? Gosto muito também dessa área de finanças pessoais, nunca me conformei em gastar mal o meu dinheiro suado, a gente tem que saber gastar. Então, com certeza. A popularização de criptomoedas se apresentou também como uma oportunidade para conhecer, para discutir e até mesmo para investir. Então, chegando finalmente agora, mais recentemente, nós tivemos uma investigação lá em Minas Gerais, uma investigação que acabou tomando uma proporção até nacional, que envolvia pirâmide financeira. E nessa investigação, pela primeira vez no Brasil, foi possível a apreensão, o sequestro de criptoativos em tempo real, né? Então, nós localizamos, por exemplo, em hard wallet, e até com a cooperação de uma pessoa investigada, o acesso mesmo a uma carteira online deles. Então, acho que, como você bem colocou, essa interface aí, direito criminal e a criptoeconomia ainda vai ter muito o que conversar. Com certeza. E você trouxe para a gente um material muito rico, né, sobre esse tema exatamente. E, enfim, fica à vontade para conversar sobre ele, porque você é o cara que realmente entende, com mais de 15 anos aí de promotoria, né? Então, fica à vontade para fazer a apresentação e explicar um pouco mais para a gente sobre essa relação e como que o Ministério Público, como que você está vendo essa evolução do mercado também, né? Beleza, Neto, mas esse material muito rico é por conta da sua educação. Que isso? Assim, uma preocupação que eu tenho, e eu queria já desde de saída colocar, a área jurídica é uma área muito técnica e ela é muito formal. Vocês podem reparar que eu estou até virtualmente de terno e gravata. Então, às vezes, a linguagem, né, o tal do juridiquês, atrapalha muito a comunicação
numa área tão dinâmica que é de tecnologia. Então, assim, tentei ao máximo fugir de expressões, assim, próprias da área jurídica, e naquilo que fica esquisito, não for compreensível, por gentileza, você me interrompe aqui e a gente retoma, beleza? Com certeza, com certeza. Fica à vontade. Então tá. A minha ideia é justamente falar dessa interface entre o direito criminal e a criptoeconomia, principalmente em que sentido? De que maneira que a ideia de blockchain impactou nessa área de lavagem de dinheiro? Eu fiz uma divisão aqui na apresentação de 3 momentos. Os dois são um pouquinho mais conceituais, são um pouquinho mais técnicos, que vão procurar explicar como que era a criminalidade na primeira metade do século XX até o comecinho do século XXI. Depois eu quero falar um pouquinho sobre conceitos gerais do crime de lavagem de dinheiro, propriamente dito, para depois entrar naquilo que nos interessa, que é justamente os impactos, né, as dificuldades trazidas pelo blockchain e pelas criptomoedas. Então, lembrando sempre que, eu não sou, né, dessa área de tecnologia, eu sou no máximo um curioso, então eu não tenho o domínio que vocês têm, quem está no mercado aí no dia a dia, com certeza tem muito mais profundidade para falar. Eu também não pretendo ensinar ninguém, imagina, a montar um programa de compliance, tá bom? Então, feito aí o disclaimer, vamos para o que interessa. Bem, então, nessa primeira parte, qual que era a ideia de crime lá na primeira metade do século XX? O nosso Código Penal é da década de 40, mas ele basicamente reflete o código anterior, que é do final do século XIX. Basicamente, que tipo de interesse que era protegido pela lei? Né? A vida, patrimônio, liberdade. Ou seja, são aí, eu diria que direitos liberais clássicos. É o patrimônio individual, é a liberdade individual que são protegidos. Não havia aí uma preocupação com a ideia de coletivo. Parem para pensar na ilustração, né? Então, ali tem o jovenzinho praticando um furto, né? Naquela época, há 100 anos, a grande preocupação era o quê? Olha, eu vou provocar um dano no mundo físico, no mundo palpável. Isso é um dado empírico. Mas por que acontecia isso? Isso é um reflexo do positivismo, das ciências naturais no direito, né? A chave para o direito criminal daquela época era a ideia de dano, né? A gente até usa uma expressão que é a materialidade do crime. Com o passar do tempo, então, principalmente no pós-Segunda Guerra, muda um pouco a perspectiva. Então, começa a haver uma preocupação com esses chamados bens difusos. O que é um bem difuso? O bem difuso é aquele que não pertence a ninguém em específico, é aquele que pertence a toda a coletividade. Então, só para a gente ter uma ideia, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito a uma administração pública proba, honesta, né? O equilíbrio da ordem econômica e tributária, tudo isso são bens difusos que passam a ser, então, protegidos aí no pós-Segunda Guerra. Mas, olha, tem uma mudança de foco muito grande. E se na primeira metade o foco era essa ideia de dano, na segunda metade do século XX, a preocupação qual é? Com a criação de risco. Vou dar aqui um exemplo bem simples. Crime de poluição. Né? Se você causar efetivamente a poluição, você vai estar causando um dano. Só que, antes disso, se eu tiver uma atividade econômica potencialmente poluidora, porém, sem a licença ambiental necessária, isso por si só já é um crime. Então, qual que é a ideia do direito criminal desse pós-Segunda Guerra, muitas vezes? Você sai do crime de dano para o chamado crime de perigo. Tá? O ponto central, então, deixa de ser o resultado, né, essa alteração do mundo físico, e passa a ser essa conduta causadora de riscos à coletividade, tá bom? Só que a situação vai tornar ainda mais complexa no começo aí
do século XXI, desde a década de 80, né, com mais ênfase no início do século XXI, com a ideia de globalização, né? Então, basicamente, você, com as novas tecnologias, o tráfego de informação, o tráfego financeiro, ocorrem de maneira absolutamente instantânea, né? Então, qual que é, então, a pegada desse momento? Olha, essa macrocriminalidade, essa criminalidade nova que surge, ela simplesmente não respeita a fronteira nacional. Isso acaba. Então, hoje a gente discute o quê? O tráfico de drogas internacional, a ideia do terrorismo e a grande preocupação aí dos criptos com o financiamento de terrorismo, a questão, como eu já disse, da lavagem de valores e os cyberataques. Bem, isso causa toda uma movimentação da comunidade internacional e a ONU passa a se reunir justamente para criar instrumentos jurídicos de prevenção e combate a esse tipo de delinquência. Então, por exemplo, já no final da década de 80, você vai ter a Convenção de Viena contra o narcotráfico. Em 2000, a Convenção de Palermo contra o crime organizado. 2003, aí, em Mérida, na Espanha, referente aos crimes de corrupção. E destaco ali ainda a criação do GAFI, né, que é o Grupo de Atuação Financeira Internacional, um organismo da mais alta importância para discutir toda a política de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Bem, então aí, no começo do século XXI, até no Brasil é muito discutido e muitas vezes injustamente criticado, está havendo uma americanização do direito, mas por quê? Olha, o direito ele tem que estar casado com a realidade social, e não pode ser essa coisa tão descolada da realidade. Então, como eu disse, o direito tradicionalmente é algo muito formal, algo muito de absorção muito lenta de transformações sociais. Só que nessa época da informação instantânea, a gente tem que ter uma solução jurídica que seja mais dinâmica. Então, o que se propõe hoje em dia no direito criminal? É o quê? Uma maior agilidade, por exemplo, através da justiça negocial. Hoje em dia, todo mundo fala aí do acordo de colaboração premiada, por exemplo, né? É uma forma aí de justiça negocial. E como se combate essas organizações criminosas? É o foco na recuperação de ativos, é o sufocamento financeiro. Aquela coisa tradicional da pessoa, vai presa, vai ficar encarcerada, vai fazer um serviço comunitário, isso por si só não resolve a macrocriminalidade, que é justamente aquela que vai se alimentar aí da criptoeconomia. Bem, então qual é o perfil do criminoso hoje? O criminoso hoje, que realmente merece a atenção do mundo jurídico, é o colarinho branco, né? É o white collar, é um empresário, atua voltado para o lucro, verticalização enorme da sua atuação, trabalha em rede, enfim. O perfil hoje não é o perfil do criminoso há 100 anos. E, obviamente, os estados nacionais têm que se preparar para esse enfrentamento, como eu disse, principalmente nessa estratégia do sufocamento financeiro, é a recuperação de ativos, é o combate à prevenção à lavagem de dinheiro. Só que antes mesmo de falar sobre a lavagem de dinheiro, eu preciso trazer aqui 3 conceitos do mundo do direito, muito simples, mas que vão ser necessários para a gente compreender lá na frente. Então, vejam, qualquer objeto, né, qualquer utensílio que é empregado para a prática de um crime é chamado de instrumento do crime, né? Então, são armas, são documentos falsos, um maquinário, no caso de crime ambiental, são computadores interligados à internet, no caso de fraudes online. Pois bem, o crime, então, muitas vezes ele busca o quê? Essa vantagem econômica. Então, a vantagem econômica direta é chamada de produto do crime. Por fim, o crime também, óbvio, né? A pessoa furta um veículo, pratica um estelionato, enfim, se a senhora aí se apropria do patrimônio de uma terceira pessoa,
ela não vai utilizar aquele bem propriamente, muitas vezes. Ela vai vender, vai converter isso em moeda para se aproveitar daquilo, tá? Então, esse benefício, essa vantagem indireta é chamada de proveito do crime. Então, veja, na ilustração fica muito fácil, né? Pensem aí num caso de roubo de veículos, né? Então, a arma de fogo é um instrumento do crime. Os veículos, propriamente, são o produto do crime. E a partir do momento em que eu vendo o veículo, seja para um desmanche, seja para um receptador, né? O valor auferido, né? Esse dinheiro que é arrecadado seria o proveito do crime. Como a gente vai ver adiante, esses dois conceitos, agora de produto do crime e proveito do crime, são essenciais para compreender a lavagem de dinheiro. Por quê? Nem sempre a conversão do produto do crime, né, ou seja, essa vantagem direta e imediata, por si só, a conversão em proveito vai configurar o crime de lavagem de dinheiro. Por quê? Vejam, eu até trouxe aqui o texto da lei. Qual que é o comportamento de quem lava dinheiro, lava valores? É quem oculta, né, ou seja, esconde, é quem dissimula, ou seja, busca enganar, né, busca tornar menos visível, né, o que? A natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou a propriedade do que? Bens, direitos ou valores. E veja, então, que bens, direitos ou valores, a gente vai encaixar aqui, então, o conceito de criptomoeda. Óbvio, de outros criptoativos também, mas quero aqui só falar de criptomoeda como espécie do gênero, tá bom? Aqui, então, só para a gente compreender rapidamente como que funciona propriamente o crime de lavagem, né? Tradicionalmente, a gente fala em 3 fases da lavagem de valores. O primeiro, chamado de colocação. Então, vamos dizer que seja um dinheiro de corrupção. Esse dinheiro, ele não vai ser, de imediato, muitas vezes, gasto, porque nem dinheiro pode ser, vamos dizer que seja uma transferência bancária, enfim. De alguma maneira, é necessário inserir esse dinheiro sujo no sistema financeiro tradicional. Então, vou dar exemplos aqui que vão ficar, acho que, mais claros. A pessoa, por exemplo, simula uma prestação de serviços, a venda de um bem, e, por essa venda simulada, essa prestação simulada, faz um pagamento, né? Então, o dinheiro é recebido por essa empresa, é um dinheiro sujo, que passa a ter uma origem supostamente lícita, né? Ou então a pessoa vai fazer um depósito e ela fraciona esse depósito em valores que escapam da fiscalização do COAF, por exemplo. Num segundo momento, é chamada ocultação, né? Ou seja, você busca distanciar aquele valor que ingressou da sua origem ilícita. Então, vamos dar um exemplo. Operações bancárias sucessivas. Você faz transferência para A, para B, de B para C, de C para D e aí por diante. Ou então, sucessivas compra e vendas de bens imóveis, né, de veículos e tal. E vejam como isso se aplica completamente na área de atuação de criptomoeda, das exchanges, né? Eu posso perfeitamente, né, abrir uma conta numa exchange e pedir para uma terceira pessoa fazer a transferência bancária e injetar dinheiro, fazer aporte para mim, pode fazer depósito não identificado na boca do caixa. Bem, pelo menos isso no Brasil, e por hora, mas a gente vai chegar lá. Mas é viável, né? Para uma exchange que não trabalha de uma maneira compatível com normas de compliance, isso é completamente factível. Então, ingressa dinheiro na minha conta, né, da exchange. Aí depois o que eu faço? Eu pego lá da minha wallet e vou usar um mixer, ou vou transferir para outros endereços que são meus também. E, por fim, chega a fase justamente da integração. Depois de praticamente apagar esse rastro antecedente, você vai poder utilizar esse valor de uma maneira bem tranquila, né, sem ser incomodado. Por quê? Qual que é a ideia central da lavagem de dinheiro? É você pegar aquele dinheiro sujo e poder usufruir dele de maneira sem ser incomodado pela justiça. No Brasil, a nossa legislação
é de 98, né, essa lei 9.613, para quem tiver curiosidade, e ela trata basicamente de dois aspectos, né, um de prevenção e outro de repressão. Na parte de prevenção, bem interessante, porque ela cria propriamente o COAF, né, o COAF aí ganhou as notícias nos últimos meses e anos, né? Acho que a partir da Operação Lava Jato tem tido um destaque fantástico e merecido, porque é a nossa unidade de inteligência. Bem, basicamente diz respeito ao quê? A existirem pessoas obrigadas a se reportarem ao COAF, e existem também operações que obrigatoriamente devem ser reportadas, né? E na parte de repressão propriamente, esse crime de lavagem, como eu disse, com a ideia de ocultar ou de simular essa origem, propriedade, localização do produto ou do proveito do crime, tá bom? Bem, agora começa o meu chororô. Por que chororô? Como a gente vai ver, desde aí a década de 90, né, desde a criação do GAFI em 89, e a partir daí, né, década de 90, anos 2000, o law enforcement no Brasil, ele atingiu um grau muito bom de maturidade, né? Existe uma verdadeira rede de atuação, que é a ENCLA no Brasil, né? A ENCLA significa Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, e ela congrega uma série de atores que tem essa incumbência institucional de fiscalização, de combate propriamente à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Então, aqui eu cito, né, a própria Receita Federal, o COAF, o Ministério Público, seja ele federal, seja dos estados, o Poder Judiciário, Polícia Federal, Polícia dos Estados, o Banco Central do Brasil, e todos eles aí sob uma organização do Departamento Nacional de Recuperação de Ativos, né, é um setor aí do Ministério da Justiça. Bem, como eu dizia, então, existe um amadurecimento do nosso sistema de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro. O que acontece? No sistema financeiro tradicional, nós conseguimos nos organizar de uma maneira de grande produção de material de inteligência. O que eu quero dizer com isso? As instituições que são sujeitas ao Banco Central, primeiro, a instituição financeira só funciona mediante autorização. Então, eu sei quem são as instituições financeiras. Segundo, existem uma série de operações, como eu disse, que devem ser reportadas, devem ser comunicadas ao próprio COAF. Então, desde operações de comunicação compulsória, por exemplo, a pessoa vai fazer um saque em espécie de 100 mil reais, né? Então, acima de 50 mil, obrigatoriamente, o banco vai comunicar ao COAF. Então, o Eduardo de Paula Machado, no dia 13 de julho de 2021, fez uma solicitação de provisão de saque em tal importância. E essa informação vai ficar guardada no COAF, no banco de dados. Bem, então, comunicação de operações compulsórias e comunicação de operações suspeitas. Então, o banco sabe qual é o meu perfil de cliente, né? Qual que é o meu padrão aquisitivo, quanto que eu ganho, no que eu costumo gastar. Aí, lá pelas tantas, eu começo a aparecer com um patrimônio incompatível, começa a circular na minha conta valores que não são condizentes com o do funcionário público, né? Tem portal da transparência, os bancos fazem aí um Know Your Customer, fala, pô, mas tem alguma coisa errada aqui, né? Nos últimos 20 anos, o Eduardo, que ganha X, entrava X, saía Y por mês, e a partir daí está entrando 10 vezes mais, e ele está gastando as 10 vezes mais, está zerando todo mês. Então, esse padrão de operação suspeita também é comunicado ao COAF. Então, o COAF organiza o seu banco de dados, e a partir, obviamente, né, de inteligência artificial, vai comunicando às agências responsáveis por investigações. Então a comunicação automaticamente é que teve crime? Não, obviamente que não. É um alerta para que se apure as circunstâncias.
Por outro lado, o que acontece? Foi criado pela ENCLA uma metodologia de padronizar a quebra de sigilo bancário, né? É o chamado SIMBA, Sistema de Informações de Movimentações Bancárias. O que acontece? Vejam, antes do SIMBA, o SIMBA é de meados da década de 2000. Como é que a gente fazia? Olha, obtinha uma ordem judicial de quebra. Aí passa a mandar ofício para o banco, ofício de papel mesmo, imagina, nem muito menos e-mail por uma questão de segurança. Então, tudo analógico. Então, o banco fala, olha, eu quero o extrato bancário de tal CNPJ, de tal a tal data. Então, vinham folhas e folhas de linha por linha, né? Ou seja, imaginam vocês agora quererem procurar algum vínculo de movimentação financeira no sistema tradicional, né? Tinha que ser manualmente, encontrar uma agulha no palheiro. Com a criação do SIMBA, o SIMBA, então, como eu disse, essa metodologia de tornar tudo padronizado. Então, desde o pedido até a ordem judicial, que é disparada para o Bacen para as instituições financeiras e das instituições financeiras, por exemplo, para o próprio Ministério Público, para os polícias, agora é tudo padronizado numa plataforma online. Então, o tratamento de dados é muito mais rápido e é muito mais simples você criar vínculos. Você consegue jogar filtros, enfim. Cada instituição, cada laboratório de combate à lavagem desenvolve suas ferramentas. Mas, basicamente, teve um salto gigantesco, então, nos últimos anos. Um outro sisteminha absolutamente essencial, que hoje é utilizado por essa rede, que é a ENCLA, é o Sisbajude, é o antigo Bacenjude, né? Para que serve isso? Então, vai desde um processo, vamos dizer, cível, de uma indenização, que eu preciso bloquear um valor do devedor, estou cobrando, então, um contrato, enfim, um aluguel. Então, você usa hoje essa ordem judicial em plataforma online, é o Sisbajude. Ou eu quero só ver, por exemplo, se aquela pessoa tem relacionamento bancário, quero acessar o CCS, via Sisbajude. Eu quero só olhar um extrato rápido para ver qual que é a circunstância de momento ali, alguma informação muito, muito enxuta. Óbvio, tudo isso, gente, com ordem judicial, né? No Brasil, então, até a gente vai ver adiante, a regra qual é? É a de sigilo bancário, tá? Informações sobre dados do cliente e dados das operações são sigilosos, só mesmo em algumas circunstâncias, que eu vou falar adiante, é que a gente pode ter acesso, ok? Então, como dizia, essa última década e meia foi algo, assim, extremamente positivo para o law enforcement no Brasil. Então, desde a criação e a consolidação da ENCLA, o aprimoramento através aí do SIMBA, o Sisbajude, isso trazia, de certa maneira, para quem tinha incumbência de combate ao crime organizado, uma razoável tranquilidade. Então, o que eu quero dizer com isso? É perfeito? Claro que não, né? Por outro lado, se a pessoa praticar um ilícito através do sistema financeiro tradicional, eu posso dizer o seguinte, que a chance dela se dar mal, né, se esse dinheiro circulou no sistema financeiro, a chance de a gente pegar é grande, né, porque já tem toda uma expertise, enfim, tem toda uma rede preparada. Então, lembro aqui dos meus 8 anos do Casimiro de Abreu, né, ai que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, né. Por quê? Porque, e aí já vem para a terceira parte, com o white paper, né, em 2008, do Satoshi, simplesmente veio aí uma hecatombe, né? Como a gente vai ver adiante, tudo isso, todas as vantagens, né, trazidas por um sistema centralizado vão cair por terra, né? Óbvio, isso são dois lados, com certeza, mas eu quero dizer que, enquanto havia uma autoridade central exercida pelo Bacen, uma autoridade que
regula, uma autoridade que monitora, que sanciona, realmente a gente aí tinha um céu de brigadeiro. Pois bem, veio então o White Paper 2008, e a gente vê, infelizmente, muita gente falando assim, olha, essa coisa de Bitcoin é coisa de criminoso, é coisa de quem quer praticar ilícito, e não é verdade isso, só fruto de desconhecimento. É interessante que em 2019, o Gafi soltou um documento que acho que expressa o que deve ser o nosso pensamento, né? É óbvio, né? Essas novas tecnologias, eles providenciam, sem dúvida nenhuma, uma revolução em matéria de eficiência, de liberdade econômica, e eu vou além, né? Em aprimoramento da democracia. Porém, por outro lado, por óbvio, né? O seu mau uso permite aí novas oportunidades para quem quer praticar crimes. Bem, mas é curioso que nós temos, na verdade, o quê? São novas roupagens para crimes que sempre existiram. Então, vejam, olha como aquele conceito, então, de produto do crime é importante. Então, aqui eu coloco a lembrança, né, da Silk Road, né? O que era a Silk Road? Era uma espécie de marketplace na Dark Web. E como é que você negociava lá? Através de Bitcoin. Então, você vai encontrava na época, né, desde a venda, desde anúncio de drogas ilícitas, até pornografia infantil, venda de armas, enfim. Esses dias eu vi uma notícia até assustadora, né, de sites também aí, anunciando o quê? Você assistir lives de tortura, né? Então, em tese, seriam torturas reais, né? Não encenações. Tudo isso pago, né? Através de criptomoeda. Então, aí, os bitcoins como produto de crime. Na outra imagem, né? Acho que o ransomware mais famoso, aí, o WannaCry, e essas, para quem usa o Windows, realmente, né, significou aí essa extorsão digital, né, em que a pessoa era obrigada a pagar determinado valor, também em Bitcoin, para recuperar aí os seus dados, né. Um outro caso famosíssimo foi o CoinCheck Hack, né, uma exchange japonesa, que teve aí um prejuízo nessa criptomoeda que é a NEM, na ordem de 500 milhões de dólares, imaginem o volume que é esse, né? E, por fim, né, algo que a gente tem visto, eu acho que a pandemia e esse cenário no Brasil, né, tanto pandemia quanto queda vertiginosa de juros tem propiciado. As pessoas querem aí diversificar os seus investimentos financeiros, e obviamente que não tem paciência, não tem projeto de longo prazo, não tem estudo. Então, qual que é o golpe que a gente mais tem visto hoje em dia? É pirâmide financeira. Então, anunciam tanto investimento aí em criptoativos, em moedas digitais, valorização aí de 10, 15, 20, 30% ao mês, né? Ainda que com esse boom aí que teve no Bitcoin nesse primeiro semestre, agora regredindo, acho que o mundo inteiro virou os olhos, né, para esse tipo de fraude. Mas, como eu disse, então, a gente percebe o quê? Que criptoativos são utilizados aí para a prática de golpes que existem aí há muito tempo, né? Então, nesse ponto, você só muda a roupagem, mas permanece, então, o tipo de fraude. Bem, eu acho agora já dá para a gente começar a falar agora de alguns pontos que realmente merecem reflexão e, por enquanto, trazem muitas dúvidas e muita dor de cabeça para a gente que estava aí navegando tão tranquilamente. Bem, em primeiro lugar, né, a gente sabe que as criptomoedas não são propriamente moedas e não são valores mobiliários. Quer dizer, não é moeda, primeiro, porque não tem, né, aceitação compulsória. Você não consegue chegar na padaria da esquina e pagar aí em determinada criptomoeda, salvo, obviamente, se por convenção
aquele estabelecimento aceitar, né? Outro ponto, né? Não é moeda porque ainda tem uma volatilidade muito grande. Talvez as stablecoins venham para mudar isso, né? Mas essa é uma outra discussão. O fato é que, na essência, ainda as criptomoedas têm uma alta volatilidade, em razão disso também não são consideradas moedas. Bem assim, não são valor imobiliário, não representam frações aí de companhias abertas, também não são direito de crédito contra terceiros, né? Qual é a primeira consequência disso? Bem, a tecnologia, né, a ideia do blockchain como uma solução não vai permitir grandes regulações, tá? No Brasil, para vocês terem uma ideia, nem o Conselho Monetário Nacional e nem a CVM disseram que vão interferir. Mas é óbvio, né? Se não é moeda, o que eles têm a ver com isso? Nada. Se não tem a ver propriamente com a ideia, com a tecnologia do blockchain, não teria sentido. Vai proibir, vai permitir, vai regular. Tá? Isso, daqui a pouco, vai nos empurrar para um outro problema. E uma segunda questão para ser abordada logo de início, a questão da privacidade e da rastreabilidade. Né? Todo mundo fala assim, porque o blockchain, ele não é rastreável, porque ele é anônimo, e isso também, muitas vezes, fruto de um certo desconhecimento. É até curioso, quando a gente fala que, ao contrário, né, dinheiro vivo, cash, esse sim que não é rastreável. Né? Por quê? Porque ele é ao portador. Por outro lado, o dinheiro cash zero, né, de privacidade, porque a pessoa tem que ter ali a posse física propriamente. Já em transferências bancárias, você tem uma situação um pouco intermediária, né? O sistema de privacidade também que já tende ao zero, porque deixa esse rastro, né, existe um dever de custódia das instituições financeiras sobre os dados dos transatores, né, de quem participa daquela operação a crédito e a débito. Por outro lado, também, você tem isso 100% rastreável, eu sei da onde para onde que foi, até o momento, eventualmente, de um saque, né? Já com os criptoativos, é o oposto disso, né? Primeiro, porque eu acho que um princípio fundamental é a ideia de que você não tem que se identificar para utilizar. Ao contrário, né? O que a gente tem conhecimento apenas são as chaves públicas. Ou seja, não existe uma correlação de chave pública e identidade física da pessoa, né? Do seu titular. Por outro lado, e isso é formidável, é fantástico, né? 100% das operações vão estar gravadas no blockchain. Esquece um pouco o problema do uso de mixers, mas, em princípio, você consegue, desde a mineração até o atual titular, você consegue fazer esse rastreio, né? Pode fazer um tracking de todas as operações. Bem, só que, ao lado dessas questões, surgiram muitos problemas, e que, em algum momento, as agências aí envolvidas com a ENCLA vão discutir para chegar em algum consenso. Então, queria trazer algumas delas para a gente debater, para a gente refletir. Primeiro, né, a ausência de um catálogo de quem são os atores desse ecossistema da criptoeconomia. Ou seja, quem são os mineradores, quem são as exchanges, quem presta serviço de ATM, quem são os bancos digitais, por exemplo. É até curioso, né? Com relação aos mineradores, olhem só onde isso vai chegar. Hoje se discute a necessidade de licenciamento ambiental para mineração, porque se eu tenho um alto consumo de energia elétrica, obviamente que isso impacta, né, no meio ambiente natural, né, na produção propriamente de energia. Em relação às exchanges, hoje, no Brasil, não existe nenhuma obrigatoriedade de cadastro para atuação como exchange. Então, a rigor,
qualquer adolescente com um computador ligado na internet, ele vai montar lá um site dizendo que ele faz intermediação de moeda digital e ele vira ali uma exchange. Então, quer dizer, e aí cai no segundo problema, né? Também não existe nenhuma obrigatoriedade de adoção de programas de compliance. Ou seja, desde aquele artesanal, fundo de quintal, até a maior das exchanges no Brasil, elas têm um regramento jurídico idêntico, né? Então, isso para o consumidor é um problema muito sério, é um problema de custo, um problema de risco, né? Isso para os próprios competidores do mercado é um problema, porque, obviamente, o custo para você, né, se organizar é e você ter um computador meramente ligado na internet é outro. E, obviamente, também, como eu disse, para os órgãos estatais incumbidos, né, de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro, isso também afeta. Um terceiro ponto bem relevante, né, a questão da custódia de dados. Como eu disse, as instituições financeiras tradicionais, elas têm esse dever de custódia. Então, elas sabem exatamente, né, quais foram as operações a crédito e a débito do Eduardo de Paula Machado desde o início do meu relacionamento com a instituição. Aí eu pergunto, as exchanges também têm esse dever de custódia, né? E mais do que isso, de que maneira, se é que isso seria possível, de realização do controle de todas as operações de cada um, né, dos participantes desse sistema. Se é tudo descentralizado, se cada um é o seu próprio banco, se eu posso operar peer-to-peer, como que vai haver a reunião, né, desses dados, essa guarda de dados? Me parece que se não impossível, é perto disso. E isso, como eu disse, é um problema. Problema por quê? O COAF é o nosso órgão incumbido da produção de inteligência, ou seja, ele é o destinatário imediato desses dados custodiados de operações de comunicação compulsória, de comunicações de operações suspeitas. E a gente não tem essa interligação, não tem esse dever de reporte ao COAF, ou seja, estamos operando aí às cegas. Então, se fosse numa aeronave, é a mesma coisa que eu voltar a operar por instrumento, né? Um outro ponto absolutamente importante para discutir, né? A relação entre o cliente e as exchanges está amparada por sigilo bancário. O que acontece? Na nossa Constituição, a privacidade ela é bastante relevante. E um dos aspectos da privacidade é justamente o sigilo bancário. Ou seja, por via de regra, ninguém fica sabendo onde eu tenho conta, quais são os meus dados pessoais e quais são as transações que eu participei. Porém, em algumas circunstâncias, por exemplo, a questão de custódia de dado pessoal, elas são acessíveis diretamente pelo próprio Ministério Público. Já informações mais sensíveis sobre as operações propriamente ditas, só através de ordem judicial. Mas espera aí, cripto não é moeda, não é valor imobiliário. E o que o sigilo bancário protege seria justamente essas operações do sistema tradicional. Então eu pergunto, será que estão abrangidas por sigilo? Ou seja, se amanhã eu perguntar para uma exchange, fulano de tal, CPF tal, ele é usuário da sua plataforma? Quais foram todas as operações que ele realizou em determinado período, né? A partir da premissa que que ele trabalha diretamente com você. Então, me parece que essa relação do cliente com as exchanges não está protegida pelo sigilo bancário, tá? Mas aí vem, ok, mas em que grau? Seriam só o Ministério Público e as polícias que teriam acesso, ou qualquer pessoa interessada poderia ter acesso? Para dizer o seguinte, olha,
determinado caso de família, né? Então, um pai que deve pensão alimentícia para um filho. Aí vem o filho e pergunta, olha, exchange, eu quero saber se meu pai está escondendo valores aí em cripto na sua carteira dele administrada por vocês. Então, isso acho que vai acabar acontecendo, essa discussão, né, de modificação, então, das nossas regras aí de sigilo, tá bom? Um outro ponto também, esse, para quebrar a cabeça, como já havia dito, existe um sistema, que é o Sysbajude, né, é o antigo Bacenjude, que servia, dentre outras coisas, para fazer o congelamento de ativos. Então, vamos dizer que eu tenho um crédito, seja ele decorrente de lavagem de dinheiro, seja aí um crédito particular, em que eu vou fazer uma penhora ou mesmo uma indisponibilidade patrimonial. Se eu quiser afetar o sistema financeiro tradicional, através do Sysbajude, é só o juiz acessar uma plataforma online, ele vai dizer o CPF, CNPJ e o valor, mais nada, mais nada. Automaticamente isso vai bater lá no Bacen, do Bacen para as instituições financeiras, em até 24 horas eu venho com retorno, com o resultado disso. Quer dizer, tudo interligado, online e prático, né? E como fazer isso, então, agora com a descentralização? Bem, bastante difícil, né? Para vocês terem uma ideia, agora em março nós fizemos uma operação em que havia aí uma prognose de que havia a lavagem de dinheiro com utilização de criptomoedas. Então, simplesmente foi necessário o quê? Mandar ofício, né, ou seja, uma correspondência física, perguntando justamente isso. Olha, eu tenho aqui uma ordem mandando congelar ativos. Será que fulanos e tal, é aquela relação enorme, né, de CPFs e CNPJs, mantém relacionamento com vocês? Em caso afirmativo, congele, seja um saldo em carteira, em moeda fiat, seja aí a carteira em si, né? Então, essa descentralização vai tornar virtualmente impossível a recuperação de ativos. Muito difícil mesmo, e olha, e nós atingimos, então, agora, única e exclusivamente exchanges que atuam no Brasil. Agora, imaginem vocês uma determinada exchange que tem atuação em um país que não é conhecido por práticas transparentes, por preocupações de compliance. Simplesmente vão ser inatingíveis. Por fim, uma outra discussão bastante relevante. Eu li uma resenha de uma tese de doutorado escrita na Alemanha, que dizia basicamente o seguinte, olha, a rastreabilidade do blockchain, ela é incompatível com o conceito de ocultação. Por quê? Porque se eu posso fazer a reconstrução de cada uma das operações, eu consigo dizer, olha, os valores que você está perseguindo, né, o produto do crime virou cripto e chegou em tal endereço. Está aqui. Eu faço aqui para você toda a reconstituição do blockchain e chego no final da linha. Então, se eu tenho essa rastreabilidade, eu não poderia ter ocultação. Portanto, não haveria nunca a chance de falar em lavagem de dinheiro com criptomoedas. Essa visão, com todo respeito, ela é um pouco ingênua. Por quê? Porque a ideia de lavagem é justamente a ideia de ser possível a utilização daqueles valores do produto do crime de uma maneira tranquila, né? A pessoa reinsere na economia real um valor que era oriundo de algum ato ilícito. Então, o que acontece? Tá bom, é rastreável, mas o que me adianta saber o endereço em que a gente encontrou aqueles valores, né? Aqueles criptos, né? Como que você faz para reaver, para tornar isso indisponível? Se eu não tenho o mecanismo de tornar isso indisponível, de tirar a possibilidade da pessoa passar isso para frente, isso é justamente o objetivo do combate à lavagem, tá? Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que a ideia do relativo anonimato, ela é perfeitamente compatível com a ideia de ocultação, ok? Bem, aqui só mesmo para ilustrar aquilo que eu estava dizendo, da vantagem, né, propriamente de ter um sistema centralizado, né?
Então, a rigor agora, com a ruptura desse sistema, não tem muito o que fazer. Agora voltar a se readaptar, né? Ou seja, é ter flexibilidade, é ter integração, né? Porque é isso que a INCLA propõe, para se adaptar ao que há de novo agora aí, pós-blockchain. Bem, então, alguns caminhos agora a serem seguidos. O que me parece bastante claro é o seguinte, que é um pouco bobagem querer regular, proibir o conceito do blockchain, né? A ideia de descentralização, a ideia do peer-to-peer, enfim, isso aí traz vantagens gigantescas em termos de eficiência para o sistema, enfim, de liberdade, que não faria muito sentido. Por outro lado, o que parece que vai acontecer, e algo que o Parlamento Europeu já propõe, que o Tesouro Americano já faz, que o próprio GAFI já sugere. O que tem que ser realmente regulado, monitorado, fiscalizado e eventualmente punido é o ponto de encontro da economia real com a economia virtual. Então, são as prestadoras de serviços que vão fazer aí, às vezes de exchange, os bancos digitais, cartões de moedas digitais e as ATMs, tá? Então, acho que o grande foco vai ser esse. Isso, né, para quem atua nessa área, já conhece a expressão, né, o Virtual Asset Service Provider, que basicamente o quê? Fazem ou câmbio de cripto por moeda fiat, ou entre diferentes criptos, ou atua, né, para serviços de custódia, de administração, transferência de cripto, ou atua propriamente na venda e em ofertas iniciais. Então, a atividade econômica que provavelmente vai sofrer essa integração dos órgãos de controle serão aí as VASPs, né? Bem, o próprio GAFI já propõe, já sugere, né, de que maneira tem que ser feita a abordagem das VASPs, né? O que o GAFI, então, propõe? Ele já tinha, desde a década de 2000, mas com bastante ênfase em 2012, com a última revisão, salvo engano, em 2020, 40 recomendações voltadas para o sistema financeiro convencional. Recentemente houve a alteração, agora a recomendação 15, para os serviços de ativos virtuais. Basicamente o que? Olha, você precisa montar, se você atua nessa área, se você é player dessa área, você precisa ter uma matriz de risco, né? É isso que interessa. Então, conforme o perfil do seu cliente, conforme a espécie de atividade que ele desempenha, a partir do que ele realmente quer com os criptos, você monta a sua matriz de risco e vai realizar suas diligências, né, com maior ou menor grau, né, maior o risco, você chega num ponto de corte, de encerramento de relacionamento, né. Em paralelo, né, o próprio GAFI, ele tem um outro documento que fala aí das red flags, ou seja, né, de circunstâncias, de condutas que são sinalizadoras aí como algo que chame a atenção, que seja potencialmente indicativo de algo ilícito. Lembram quando eu falei dessa transição da ideia de dano para a ideia de risco? É justamente aqui que eu quero chegar. Bem, quando a pessoa oculta, quando ela dissimula uma origem de um produto no proveito criminoso, ela vai agir, como a gente fala assim, com esse propósito. O propósito, então, de esconder, de camuflar. Para as VASPs, se impõe o quê? Que elas atuem de uma maneira proativa, né? De outro modo, a VASP que não tiver um alto padrão de governança, que não seja proativo, né, em conhecer o seu cliente,
conhecer os seus colaboradores, os seus parceiros, as suas transações, esses sim, né, correm o risco de serem demandados pela lavagem de dinheiro, né? Enfim, a ideia da ocultação e as red flags servem justamente para isso, para impor necessariamente uma conduta proativa. Bem, já houve também no Brasil um caminho razoavelmente percorrido, né? Ainda que tímido, no âmbito da ENCLA, desde 2017, né? Então, se vocês ouvirem falar, olha, ação 8 da ENCLA, saibam, está ligado aos ativos virtuais e às VASPs, né? Ou seja, é o aprofundamento de estudo dos impactos dessas novas tecnologias, o aprimoramento da legislação, inclusive com minuta de proposta de alteração da lei de lavagem, enfim. Por parte da Receita Federal, essa é a única norma que hoje recai, né, sobre as exchanges, em sua normativa 1888, basicamente com dever de informação do que? De saldo, né, de criptoativos do, aspas, correntista, e para o próprio usuário, né, o próprio cliente, ele também tem um dever de autodeclaração, caso ele opere aí com exchange no exterior. Bem, essa circular do Banco Central, ela define toda a política nacional aí de prevenção e combate, né, à lavagem. Ela ainda não abrange as atividades das VASPs. Porém, em termos de sistema financeiro tradicional, é algo extremamente moderno e consentâneo com o que há de mais autorizado no mundo. Então, não é difícil imaginar que logo a circular aí do Bacen vá abraçar também as VASPs. Por fim, algo extremamente relevante, que é a questão da autorregulação do mercado, né? A Bcrypto, né, ela possui um manual de boas práticas que basicamente compila tudo isso que eu tentei explicar aqui, e, assim, de leitura obrigatória para todos aqueles que participem do mercado, né? Então, já há, então, essa proposta de você ter requisitos mínimos para um programa de compliance, através de boas práticas de governança. Acho que essa autorregulação relevantíssima, né? Por quê? Porque vai mostrar, então, vai sinalizar aí para o mercado como que as empresas devem atuar. Bem, basicamente, então, essas boas práticas, e aqui eu bebi diretamente da fonte, ela busca, então, 3 passos, que são justamente os 3 passos que as instituições financeiras tradicionais têm, né? Então, como eu disse, a questão de se sujeitar a um cadastro e fiscalização do COAF ainda não tem, porém, é oportuno, né, é importante, aí, principalmente as exchanges, manterem esse canal de comunicação com o COAF. Segundo lugar, né, segundo passo, as políticas de Know Your Customer, Employees, Partners e Transactions. Então, esses deveres ativos, né, de procurar compreender quem são os seus clientes propriamente, basicamente, não ser algo só pro forma. E a gente tem visto muito, infelizmente, aí, a exchange pega ali, exigiu a selfie, está resolvido, né? E isso, como eu disse, é muito perigoso, porque essas políticas, elas são ligadas à matriz de risco, ou seja, quanto maior o risco pelo cliente ou atividade econômica que ele desempenha, maior o grau de diligência que você tem que ter, né? E aquele que não adota uma diligência suficiente, esse está arriscado, como eu disse, a ser processado pelo crime de lavagem, ok? E, por fim, o terceiro passo de boas práticas é a questão mesmo de comunicação ao COAF acerca de operações. Então, determinada pessoa converteu aí, sem ter lastro, R$1 milhão em determinada criptomoeda, e algo que chama atenção, né? Ou recebeu na sua carteira, ou transmitiu.
enfim, essas comunicações que são já padrão, são diárias no mercado financeiro tradicional, também devem se aplicar ao setor das VASPs. Então, como eu disse, é algo que no Brasil ainda não há obrigatoriedade por lei, porém, a partir dessa proposta do Manual de Boas Práticas da AB Cripto, esse conceito de autorregulação, já há, então, um norte, um farol a ser seguido. E, assim, é uma questão também de tempo. Então, já indo para as considerações finais, é uma questão de tempo. Então, como eu disse, não me parece que outros agentes desse ecossistema a gente teria condição de monitorar o que realmente interessa, essa intersecção com a economia real, de modo que, cedo ou tarde, essas boas práticas vão ser obrigatórias, vão ser compulsórias por força de algum instrumento normativo. Com certeza, Eduardo. A nossa produção aqui está avisando que nosso tempo já se esgotou, né, nessa apresentação que, como eu falei, foi extremamente rica. Eu acho que é um tema assim, que a gente pode explorar bastante, né, em questão de regulamentação e como isso vai evoluir, né, e, assim, parabéns aí pela apresentação, Eduardo, foi realmente muito boa. Se tiver mais alguma última consideração para fazer e tudo mais, né? O pessoal está falando aqui, vamos acabar, porque já tem uma próxima... a última, então? Fica à vontade. Aí vai encavar tudo na sequência. Olha, se é para terminar dizendo o seguinte, a gente não pode demonizar a criptoeconomia. Isso aí é uma bobagem. Eu tenho, assim, a percepção de que a tecnologia do blockchain ela vai ser tão ou mais revolucionária que a própria ideia da internet, tá? Essa é uma impressão minha pessoal. Então, o Estado precisa ser ágil, ser flexível, precisa dialogar demais com o mercado, precisa ouvir, e acho que o papel aí de eventos como esse da Nova Talks é essencial justamente por isso. Então, ao invés de demonizar a criptoeconomia, ao contrário, vamos aprender com ela e regular e fiscalizar o que precisa ser fiscalizado. Beleza? Então, Neto, muito obrigado. Esse equilíbrio, né? Estou aqui à disposição. Perfeito. Poxa, eu que agradeço também a Nova Dax pela produção do evento e agradecer também quem está ouvindo o nosso papo aqui.